Convido vocês a virem comigo resolver essa questão, que está pedindo a soma das áreas dos infinitos quadrados formados, como na figura, onde o lado de um quadrado é sempre a metade do lado do quadrado anterior. Sugiro que você pause, tente resolver e só depois confira a proposta de solução. Para resolvermos essa questão, nós vamos precisar falar de um tipo de sucessão muito conhecida na matemática, né? Veja, quando nós tínhamos uma sucessão A1, A2, A3, até o enésimo termo AN, e cada termo a partir do segundo era a soma de uma constante, né, a gente chamava ela de sucessão aritmética, ou sequência aritmética, ou progressão aritmética, ou para os mais íntimos, PA. Né? A gente ia somando a constante e obtendo os próximos termos. Agora, o que acontece se em vez de somar, eu estiver multiplicando? E para não confundir essa razão com essa nova razão, eu vou chamar de quê? Você poderia chamar de outra razão, mas a boa literatura em geral chama de quê? Então agora, em vez de ir somando uma constante para achar os próximos termos, eu vou multiplicar por uma constante para achar os próximos termos. Esse tipo de sucessão a gente chama de sucessão geométrica, ou progressão geométrica, PG. Tudo bem? Por exemplo, se eu tenho 2, 4, 8, 16 e assim por diante. Percebe? Ó, eu multipliquei isso aqui por 2, eu multipliquei isso aqui por 2, eu multipliquei isso aqui por 2. Se eu estou multiplicando por uma mesma constante, ó, multiplicando, ela é uma sucessão geométrica. Bom, então é bem simples, a relação com a aritmética é imediata, né? Só que lá a gente soma, aqui a gente multiplica. Bom, e a gente saberia somar os valores, como a gente aprendeu para a aritmética lá, usando a soma de Gauss? Saberia, né? Saberia. A gente vai fazer o seguinte aqui, ó. Uma elegante demonstração, olha só. Considere um quadrado, uma das mais bonitas da parte de sucessão que eu conheço, ó. Considere um quadrado de vértices A, B, C e D. Existem outras demonstrações, tá? Vou fazer essa porque eu acho essa muito bonita. O que acontece? Eu vou dizer que o lado desse quadrado é A. Eu sei em matemática que quando eu multiplico qualquer número real por uma constante, por um valor, né, que está entre 0 e 1, entre 0 e 1, poderia ser o módulo, né, entre 0 e menos 1. Mas como a gente está pegando em geometria, eu vou pegar só a medida positiva. Esse número multiplicado, qualquer número multiplicado por uma constante de 0 e 1, ele diminui. Você concorda? Olha aqui, ó. Se eu multiplico 3 por 1 meio, não sei, mas eu sei que isso é menor do que 3. Se eu multiplico, sei lá, 5 por 0,2, 0,2 está entre 0 e 1, tá? Isso aqui dá menor que 5. Qualquer número que eu multiplicar por alguém entre 0 e 1 vai dar menor que ele. Tudo bem? Positivo ali. Não poderia considerar um módulo, porque às vezes a minha sucessão vai diminuindo, né? A razão seria negativa. Mas não, isso não influi aqui na nossa demonstração por enquanto, não. Tá? Sem perda de generalidade, eu vou pegar positivo porque eu tenho medidas positivas em geometria. Só, então eu vou usar esse fato aqui, ó. Eu vou pegar esse A, que é o lado do quadrado, e vou multiplicar por alguém entre 0 e 1. O que vai acontecer? Ele vai diminuir, vai dar alguém menor do que A. Eu vou marcar esse tamanho aqui, digamos que seja aqui, que dê A vezes Q. Lembrando que o Q é menor que 1 e maior do que 0. Então, quando eu multiplicar, ele vai dar menor do que esse lado. Né? Porque a gente sabe que dá menor. E agora o que eu vou fazer? Simplesmente eu vou prolongar esse lado e vou saindo de A, passando por esse ponto que eu vou chamar de P, ó, saindo daqui, passando por P, eu vou ir até trocar lá na minha reta, lá, ó, no prolongamento que eu dei. Onde tocar, eu vou chamar de P aqui. Tudo bem? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa mesma medida e vou projetá-la aqui, ó. Tá? Aqui, mesmo tamanho aqui, digamos. Vou pegar essa medida e vou multiplicar ela por Q de novo. Então, se eu multiplicar ela por Q de novo, o Q está entre 0 e 1, vai diminuir ela. Perfeito. Aqui, ó. Vou pegar essa medida e vou projetá-la aqui, ó. Né? Eu sei que ela passa aqui, por quê? Porque esses triângulos são todos semelhantes, né? Se você olhar, ó, esses triângulos são todos semelhantes aqui, ó. Terceiro ângulo comum, esse ângulo é sempre igual, e aqui eu tô tudo sempre tem ângulo reto. Então, ela realmente, esse lado é proporcional. Então, a proporção é o fator multiplicativo Q. De novo, se eu multiplico ela por o Q de novo, que está entre 0 e 1, vai dar uma medida menor e vai cair aqui, ó. Aqui é o cubo. E aí eu marco essa mesma medida aqui, ó. Aqui é o cubo. E sigo nessa brincadeira até chegar lá no P. Ok? Bom, o que eu percebo aqui? Eu percebo o seguinte, ó. Esse ângulo tem o mesmo tamanho que esse. Não é verdade? Porque eu tenho dois lados paralelos cortados por uma transversal, ó. Então os ângulos, né? Vamos puxar aqui, ó, para fortificar esse traço. Aqui são ângulos alternos internos, né? São iguais. Além disso, eu sei que aqui é 90 e eu sei que aqui é 90. Ora, então o que eu posso dizer desse triângulo e desse triângulo grandão? O triângulo de vértices ADP e o triângulo grandão, que é o de vértices ABP. ADP. São semelhantes, claro. Porque, note, eles têm esse ângulo comum, eles têm esse ângulo em comum. Para a soma da 180, o que está faltando aqui tem que ser igual ao que está faltando lá para a soma também da 180 no grandão. Três ângulos iguais, e ainda tem esse lado proporcional a esse. Por Tales, proporcional por transversal, dá segmentos proporcionais. Então, eles são semelhantes. Então, eu vou pegar os lados homólogos dele. Vou pegar, por exemplo, esse aqui, ó. Quem está de frente para 2 tracinho no pequenininho? É o A. Ok? Quem é o homólogo dele lá no grandão? É quem está de frente para 2 tracinho no grandão. Ó. De frente para 2 tracinho no grandão é essa galera toda aqui, concordam? Esse lado todinho. Quem é esse lado todinho? Vamos escrevê-lo aqui. Vou chamá-lo de S. E eu sei que ele é quem? Ele é A mais esse pedaço, mais esse pedaço,
mais esse pedaço, e assim por diante, né? Aqui é o cubo mais... Sacou? Esse pedaço, mais esse, mais esse, mais esse. Indefinidamente, vai me dar esse lado todo. Tudo bem? Então eu sei que o homólogo do A é o S, ó, quem está de frente para 2 tracinho pequeno e quem está de frente para 2 tracinho grandão. E vou pegar esse outro homólogo aqui, ó. Quem é esse cara aqui? Ora, o lado todo é A, né? Isso aqui tudo é A. Se eu tirar esse cara, isso aqui fica sendo A menos AQ, né? Esse cateto aqui, ó, A menos AQ. Era A menos AQ. Então eu tenho aqui que no pequenininho, o A menos AQ, ele vai ser homólogo no grandão a quem? Quem está de frente a ele no pequenininho e quem está de frente a esse daqui no grandão. É quem? É o próprio A, ó. Quem está de frente para ele lá. O homólogo dele é A. E aí, ó, vou pular aqui, essa linha, né? E vou fazer o seguinte aqui, ó. Quando eu multiplico isso aqui, o que eu tenho? Eu tenho S, que multiplica A menos AQ. E do outro lado, o que eu tenho? A quadrado. Ok? Eu posso dividir os dois lados por isso, eu sei que isso não é zero, né? O A é lado de quadrado, não tem como ser zero. Eu tô com essa situação aqui, ó. A menos AQ. Ocorre que isso aqui é A vezes A, e embaixo eu tenho um fator comum, que é A vezes A menos Q. Quando eu cancelo, eu chego onde eu queria. Esse S, na verdade, ó, se você for um bom observador, ele é quem? Ele é o A sobre 1 menos Q. Deixa eu apagar isso aqui. Lembrando que o Q está entre 0 e 1, né? Aqui, ó. O que nós acabamos de demonstrar, gente? Como queríamos demonstrar. Você notou que esse S é uma sucessão geométrica? Ó. Peguei o primeiro termo, multipliquei por uma constante. Multipliquei pela mesma constante. Multipliquei pela mesma constante. Cada termo a partir do segundo é o anterior vezes a constante, a razão. É uma sucessão geométrica. Então o que nós provamos aqui? Que a soma da sucessão geométrica infinita, quando essa razão está entre 0 e 1, tá? O módulo dela está entre 0 e 1, porque ela podia ser decrescente, né? Podia ser entre 0 e menos 1. Bem. Mas eu sei que essa soma sempre vai ser o primeiro termo, olha lá se não é, ó, como é simples, dividido por 1 menos a razão. Olha que fácil, o primeiro termo da sucessão geométrica infinita sobre 1 menos a razão me dá a soma dela toda. Infinita com razão entre 0 e 1. Bonito, né? Bonito o resultado. Bom, aí nossa questão agora virou apenas um adereço, né? Virou apenas uma sobremesa. Olha só, o prato principal era esse aí. Como é que é a nossa questão aí? Ele deu um quadrado de lado 4A. Né? Vou caprichar um pouco mais nesse quadradinho, né? Olha só, ele deu um quadrado aqui de lado 4A. Pegou aqui o ponto médio e construiu um novo quadrado, não é isso? Esse cara tem o mesmo tamanho que esse, aqui também tem o mesmo tamanho que esse. Construiu um novo quadrado. Depois ele pegou o ponto médio de novo daqui e construiu um novo quadrado. Ó. E foi fazendo essa brincadeira. Ó. O quadrado inicial tinha lado quanto? 4A. O próximo aqui do meio vai ter quanto? A metade de 4A, é 2A. Esse próximo aqui vai ter quanto? A metade de 2A, é A. E assim por diante. O próximo vai ser A sobre 2, o próximo A sobre 4, e assim por diante. Como ele está falando de áreas, eu vou considerar as áreas. Mas é a mesma situação, né? A área do grandão é 16A quadrado, ok? Ele quer a soma de todas as áreas. Então vou somar com a área desse intermediário. É o lado dele ao quadrado. Ó. 2A ao quadrado vai dar quanto? 4A quadrado. Mais o próximo, A quadrado. Mais o próximo seria A sobre 2 ao quadrado. E assim por diante, indefinidamente. Ok? Se você for um bom observador, você vai perceber que o número que eu estou multiplicando para chegar nos próximos, ó, quem é? Se eu divido esse cara por esse, é igual na sucessão aritmética, que diminuía um do anterior e achava razão. Aqui é a mesma coisa, só que agora eu divido, né? Porque ela era soma e aqui é produto. Então veja, esse cara dividido por esse, o A cancela, fica 4 sobre 16. 4 sobre 16 é 1/4. Se eu dividir esse cara por esse, o A cancela, fica 1/4. Olha aí, ó. Eu descobri a razão da minha sucessão geométrica, né? Esse cara vezes 1/4 cai nesse. Esse cara vezes 1/4 cai nesse. E assim por diante. Se eu quero essa soma, brincadeira de criança. Como é que é a soma? É o primeiro termo. Quem é o primeiro termo aqui? 16A quadrado sobre 1 menos a razão. Minha razão é quanto? 1/4. Pronto, falei. Uma linha a gente resolve a questão. Tudo bem? Detalhe, a minha razão é 1/4. 1/4 está entre 0 e 1? Tá, então beleza. Se passou no teste, está entre 0 e 1, eu posso aplicar a minha relação que a gente acabou de provar. Isso vai dar 16A quadrados, isso aqui vai ficar 1 menos 1/4. Dá 3/4, né? Divide a laranja em 4, tira 1/4, fica 3/4. Multiplica pelo inverso dele, 4/3. Então eu tenho aqui o quê? 64A quadrado sobre 3. Essa é a área da soma de todos os infinitos triângulos, aliás, quadrados que a gente vai construir ali a partir do centro. É isso. Espero que você tenha gostado. Até a próxima.